Dreamweaver, arquivo, abrir arquivo. O exercício que a gente está trabalhando, que aqui no caso é... Perdi o exercício. Meu Deus, gente. Achei o exercício. Beleza? Então vocês têm esse layout, né, bem colorido para vocês se situarem, é proposital isso, tá? E vocês já têm o arquivo CSS. Então se vocês forem lá em CSS Designer, vocês vão ver todas as configurações que já foram aplicadas, né? Fora o LI, aqui nesse caso, e o body, né, o resto é tudo, tem hashtag, então tudo são configurações para as divs, né, para as caixas. Vamos dar uma olhadinha o que a gente tem de caixa. A gente tem essa caixa superior, né? O Dreamweaver é um software bem bom para trabalhar com tags. Então, nesse caso, ele é bem didático. Então, por exemplo, se eu clico em cima da div que eu estou trabalhando, eu posso vir aqui na parte de baixo e ver qual que é, né, o nome dessa div que eu cliquei, né, vendo a última hashtag que aparece aqui nessa lista. Tá? Então, por exemplo, essa div aqui de cima, ela se chama header. Essa div aqui do meio se chama, qual que tá a hashtag? Main nav. Essa aqui do centro, contents. Essa aqui do canto, menu. E a de baixo, footer. A gente não pode esquecer que existe uma div geral que vai, né, contemplar, que vai inserir todas essas dentro para elas não ficarem flutuando, tá? Uma coisa que eu percebi, que a gente viu a aula passada, são as 3 propriedades que a gente não pode esquecer das propriedades das divs, que são específicas para elas, mas a gente pode aplicar em outros objetos também, que é borda, margem e padding. Lembrando que padding é espaçamento interno e margem espaçamento externo, tá? Só uma coisa, pessoal, eu vi bastante gente fazendo, tentando fazer diagramação de texto dentro de div com padding. Padding é espaçamento, gente, não é diagramação. Eu não tenho como formatar um texto usando padding, tá? Então só tomem um cuidado com isso, certo? Então o que eu vou mostrar agora aqui? Eu vou mostrar, né, uma cor, pra gente mudar a cor dessas divs. Vou mostrar, vamos pôr uma margem, tirar, pôr um padding, tirar e pôr uma borda. Só pra gente ver essas 3 propriedades que são específicas da div. E com isso vocês já têm uma grande possibilidade aí de grid para montar esse grid do site de vocês, tá? Então vamos lá, por exemplo, essa div, né, contents, que é essa div aqui do meio, ela tem um espaçamento aqui de 20 pixels de margem, isso significa que ela não está grudada na borda, tá? E ela não tem padding, porque o texto dela também está grudado na borda da div na parte interna, certo? Então uma coisa que eu já posso fazer de cara é mudar a cor, tirar a margem e colocar um padding nessa div interna, que seria interessante, tá? Então vamos lá. Então eu sei que essa div se chama contents, então eu vou no CSS, né? A partir de agora vocês vão só mexer em CSS, tá? Vocês não vão fazer nenhum tipo de formatação no site que não seja no CSS, e vou lá em contents. Se eu clico aqui, lembrem que se eu clico aqui, ó, exibir conjunto, ele vai me mostrar tudo que já está aplicado nessa div, todas as propriedades CSS que estão nessa div. Então eu tenho aqui uma largura de 459 pixels, eu tenho uma margem de 20 pixels na esquerda, por isso que ela não está grudada aqui, ó, tá? E eu tenho uma cor de fundo, um verde estranho, e ela está alinhada à esquerda, pra, né, na hora de compor aí a minha diagramação, ela está alinhada à esquerda. Então o que eu posso fazer, eu acho que de cara, é, primeiro, tirar esses 20 pixels da margem. Cuidado com o que eu já tinha falado para vocês. Não coloquem 0. Quando vocês colocam apenas um número num canto da margem, ele preenche os outros com 0, gente. Mas não coloquem 0 quando vocês querem tirar aquela configuração que está pré-formatada, né? Então o que a gente vai fazer? A gente sempre joga no lixo. Porque se vocês colocam 0 de largura, ou de tamanho, ou de margem, muitas vezes de padding, a div some. Tá? Porque 0
é um valor real, tá? Então, se eu jogar a margem no lixo, ele tira as configurações, olha só, minha div encostou do lado esquerdo, tá? Então, eu consigo perceber que a margem é aquele espaçamento externo para eu dar espaço entre uma div e outra, certo? Outra configuração interessante, que eu acho interessante até colocar em todas as divs, dependendo, né, do layout, é padding, para os conteúdos não ficarem grudados. Então, por exemplo, se eu clico aqui na parte superior e digito 5px, 5 pixels, 5 pixels, 5px, ele vai dar os 5 pixels em todas as bordas, tá? Se eu não quiser que seja todas iguais, eu posso digitar uma, né, cada uma separadamente. Posso dar uma margem maior em cima e embaixo, menor dos lados, certo? E vocês podem ver que ele cria uma linha, né, para eu visualizar isso no próprio Dreamweaver. Vou salvar o HTML e o CSS. Salvei os dois arquivos e vou dar uma visualizada nele no navegador. E eu consigo perceber, vou dar um zoom menos, tá? Que eu tô com uma resolução aqui muito baixa. Que, opa, não precisa tanto. Que, ó, a minha div encostou do lado esquerdo e eu consegui botar 5 pixels, posso até trabalhar isso de uma forma, né, maior, tá? Esses dias eu estava medindo com o pessoal da outra turma quanto que estava, né, o site são os sites mais acessados no Brasil em relação à largura, em pixels em largura. Por exemplo, o Globo.com usa 1220 de largura em pixels, tá? Que eu acho que é uma base que a gente está usando agora. Antigamente era 970, 1000 pixels, hoje já está se usando um pouco mais porque as resoluções dos monitores estão um pouco melhor. Então, uma coisa que a gente pode fazer também é, na div geral, na div container, que é a div que, né, vai englobar todas essas divs dentro, é colocar essa medida para que ele não fique tão pequeno, né, em relação ao meu navegador. Aqui ele não está tão pequeno porque a minha resolução aqui está muito baixa por causa do projetor, tá? Então, uma coisa que vocês todos devem fazer, acredito eu, né, só se vocês escolherem isso por questões visuais, é colocar na div container, que é a div externa, 1220 pixels. E ele vai ficar realmente bem maior de largura. Fazendo isso, vocês conseguem perceber, né, ó lá, que ele fica bem mais horizontal, tá? Que é o tamanho que hoje os sites, né, os mais acessados estão utilizando. Tá? O que acontece quando eu faço isso? As minhas divs internas, que é container e o menu, ficaram muito pequenas, então eu preciso aumentá-las, tá? Então aqui vai uma dica. No design, né, o Dreamweaver ainda não consegue fazer uma visualização bem real, né, bem como deveria ser. Então assim, para vocês não ficarem indo no navegador, volta, vai no navegador, volta, vocês podem ir direto no Dinâmica, que ele aparece um pouco mais real daquilo que está aparecendo no navegador, tá? Então só tomem cuidado que quando vocês passam para o Dinâmica, algumas coisas não são selecionáveis, não fica tão fácil de editar, né? Voltem daí para o design, tá bom? Então, por exemplo, eu quero aumentar essa div no meio porque eu percebi, né, aqui que ela está muito pequena. Então eu vou aumentar, eu sei que ela se chama Contents, porque eu já mexi nela antes, e eu posso ir clicando e arrastando. Eu vou chegar mais ou menos aqui, nos 630, né? Posso ir bem mais. Acho que 800 e pouco. Posso clicar e arrastar. Vocês vão conseguir ter uma melhor visualização, né, do que vocês estão fazendo. Eu não consigo por causa da minha resolução, tá? 900, 920. Pode um pouquinho mais. 940 vou deixar. Tá? E se eu passar aqui para o dinâmico, eu tenho como ver, ó, direitinho quanto de espaço ainda falta. Eu posso aumentar ainda, eu acho que uns 5 pixels, tá? Então vamos direto lá, a gente pode mexer no CSS direto na parte dinâmica, tá? Ela é até mais real. Então, clico aqui, por exemplo, põe 945. Beleza, tá? Se eu voltar para o design, olha o que acontece muitas vezes. Ele ainda ficou um espacinho, então tomem cuidado com isso, tá? O dinâmico ele é mais fiel ao navegador do que a parte de design. Então salvei, vou atualizar e eu consegui fazer, ó,
com que a minha página se ajustasse. Professora, por que tem esses espaços em brancos? Porque a gente não está colocando tamanho de altura nas divs. Eu estou deixando elas sem altura e a altura de acordo com o conteúdo, tá? Por exemplo, essa parte superior onde está escrito Site Name, vocês geralmente fazem um cabeçalho, uma imagem, né, bem interessante lá no Photoshop, né? Então, é interessante a gente não deixar espaçamento, tá? Que assim que vocês colocam a imagem, a div automaticamente pega a altura da imagem. E aqui, se eu aumentar o texto aqui da Contents, também, eu vou aumentando o texto, a div vai aumentando de acordo com a quantidade de texto. Professor, eu quero deixar tudo fixo. Daí você pode, né, deixar tamanho nas divs. Onde põe tamanho? Vamos dar uma olhadinha lá. Por exemplo, em Contents, que é essa div interna, eu tenho aqui, ó, uma largura e embaixo eu já tenho o height, que é a altura. Eu posso determinar um tamanho fixo, certo? Então, pessoal, lembrando, borda não tem nenhuma, mas caso vocês queiram utilizar, né, fazer uma borda fina na div. Margens são as margens externas, geralmente para as coisas se alinharem a gente não usa, mas vocês podem usar, que é um espaçamento entre uma div e outra. Padding, sugiro botar padding em todas as tabelas, né, todas as caixas que vocês forem trabalhar texto, para as coisas não ficarem muito grudadas. E largura, que é o mínimo, né, para a gente trabalhar aí com o tamanho dessa caixa em relação à div externa, tá? Certo? Acho que deu para compreender bem. LI e o body. O body eu utilizei para colocar um background, como a gente já tinha feito em outros exercícios. E o LI eu estou usando nesse exercício aqui especificamente para fazer esse tipo de menu, tá? Vocês não são obrigados a utilizar. Vocês podem usar só o texto. Pode usar esse que tem o over, né? Se passa o mouse por cima, muda a cor. Ou vocês podem usar imagens, tá? Então fica a critério de cada um.